Olá, sejam muito bem-vindos ao Trilha do Mestre Podcast, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente fala dos bastidores da sala de aula, da vida real do professor, de todos os assuntos que envolvem a educação de uma forma leve, acolhedora, descontraída e às vezes sérias também, dependendo do assunto. Hoje nós estamos aqui com a professora Bruna Sorte, seja muito bem-vinda. Uma professora que eu conheci há pouco tempo, mas que já amei logo de cara. E que convidei para estar aqui conversando com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entre quadros, sonhos e caos, né? Falar da vida do professor, como equilibrar aí a vida, né? Entre o quadro, que é a profissão, entre os sonhos, que é tudo aquilo que move a vida do professor como ser humano, e também um pouco de caos, afinal, né? A gente vive uma vida real que não é assim igual o planejamento do professor, que também às vezes não sai do papel do jeito que ele planejou, né? Enfim. E eu convido você já a compartilhar o canal, compartilhar o episódio, chamar todo mundo que você conhece que ama educação, mandar para os professores que gostam de conversar sobre educação também e nos seguir em todas as redes sociais, Trilha do Mestre Podcast. Bom, quero apresentar um pouquinho então a nossa convidada para lá de especial. A professora Bruna Sordi é doutora em Educação pela Unesp, com mestrado e graduação em Pedagogia pela UEMS, né, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Atualmente está na Secretaria Municipal de Educação de Dourados, à frente do Núcleo de Formação e também trabalhando com o MS Alfabetiza. Tem experiência na educação básica, tanto pública quanto privada, no ensino superior e também desenvolveu o próprio método de trabalho com acompanhamento escolar, né? E a sua atuação tem um olhar especial para a rotina docente infantil. E como esses dois universos se entrelaçam e se influenciam. Ela me mandou a descrição dela e eu achei o máximo, gente. E é também idealizadora do projeto Textos e Trufas, que propõe encontros entre educadores para discutir teoria, prática e vida real com profundidade e leveza, sobre o que também nós vamos conversar hoje um pouquinho. Para além da vida profissional, é madrasta, esposa e mãe de 4 cachorros, 4 pets, né? E eu fiquei assim, mais encantada com essa frase, que foi o que mais me identificou na descrição da vida dela, de quem ela é, porque eu me identifico muito com isso. Que ela disse assim: acredito que cuidar da rotina também é uma forma de cuidar da gente. E é isso que me inspira a seguir conversando sobre educação, afeto e transformação. Como eu me identifiquei com isso, Bruna? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fique à vontade. Nós vamos conversar mesmo, bate-papo, né? Falei para você sobre o formato. Já recebemos alguns professores aqui e a gente quer conversar sobre isso de uma forma leve também. Acredito que vai ser um bom bate-papo. E eu queria deixar aqui agora, eu já falei sobre você, mas eu quero ver a sua visão de quem é a professora Bruna, para além da sala de aula. Então, eu começo perguntando isso para você, primeiro, você pode fazer suas considerações iniciais, se você quiser falar alguma coisa antes disso, mas logo em seguida, como você se apresenta fora do ambiente escolar. Olá, Kátia, todo mundo que está assistindo, que vai ouvir depois. É um prazer imenso estar aqui. Como a Kátia falou, nós trabalhamos juntas na Secretaria de Educação. E a Kátia, o dia que ela chegou, eu olhei para ela assim, falei, vai ser minha amiga. Já somos. Já somos amigas. E eu fiquei muito feliz com o convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu trabalho bastante com internet também, levando essa conscientização da vida do professor, da rotina do professor. E quando você me pergunta como eu me apresento fora da rotina escolar, me apresento da mesma forma que eu me apresento dentro da rotina escolar, porque eu não acredito que eu estou professora. Eu estou na Secretaria de Educação, eu estou formando professores, mas eu sou professora a todo momento. Então, quando eu faço uma viagem, quando eu vou no museu, quando eu estou ali com a minha família, com os meus cachorros, a todo momento eu sou professora. É claro que vai ter momentos que a gente vai lidar mais com um lado social ou com outro, mas eu acredito muito no ser integral. E por isso eu defendo a questão da rotina, da gente ter uma vida para além da sala de aula, uma vida completa. Porque se eu sou infeliz, Kátia, em casa, se eu só trabalho, chego e fico no celular, ou durmo, ou não tenho um momento de lazer, como que eu vou ser uma boa profissional? Não tem como. É verdade. E eu super concordo com isso, porque assim, é o que eu tenho buscado nos últimos anos na minha vida, né? Equilibrar, ou talvez encaixar, ou entender como ser, né? Integral, de fato. Porque quando a gente vai para a sala de aula, a gente não deixa, né?
a mãe, a esposa, a filha, a amiga na bolsa, né? A gente vai como ser e o aluno é isso também. Isso é uma visão que às vezes a gente, enquanto professor, falha, né? De achar que o aluno está ali só na caixinha do aprendizado, mas ele tem todo esse contexto, né? Sim. Também. Ahn, o que você ama fazer quando não está dando aula? Vamos focar então agora Eu nessa sou muito parte. comilona. Ai, também. Então eu gosto Adoro. de sair pra comer. Agora tem me arriscado um pouco na cozinha, sabe? É algo que eu fico muito feliz porque nunca achei que eu conseguiria cozinhar nada. Porque nunca fui de fazer um arroz, nada. E conseguindo manter agora uma rotina mais organizada, eu tenho até me arriscado. Que legal. Então eu gosto de cozinhar e gosto muito de estar com a minha família. Eu sou muito da presença com meus cachorros. Eu falei tem 4 cachorros, mas eu tenho um agora de lar temporário, que já é meu, aí são Entendi. 5. Esse é o Esse último agora é o Jorginho. É o que a gente viu no Instagram É. essa semana, né? Que ele teve uma luta com o sofá, foi horrível. Ele até Entendi. dormiu depois, coitado. Cansou muito. Entendi. E um hobby e uma rotina que te ajuda a recarregar. Olha, eu nunca fui a pessoa da atividade física. Eu era a última escolhida na educação física. Quando vai montar o time, sabe? Eu ficava no final e aquela que era minha melhor amiga tinha que me chamar por obrigação. Ai, vem, Bruna, no meu time, então. Ou então eu fazia um acordo pra ficar dando voltinha na quadra. Nunca gostei de atividade física. Meu pai tentou muito me colocar em vários esportes. Mas hoje eu encontro no boxe uma forma de descarregar. Que né? legal. De estar muito concentrada ali, você tem que fazer o exercício correto, o golpe correto. Então, é algo que eu sinto que eu fico presente, sabe? Que eu consigo esquecer todo o resto. Então, o boxe tem sido realmente um hobby. Não sou boa, sou péssima, mas me ajuda. E também tenho muita preguiça de ir. Porque a gente chega à noite cansado, fala, ai, não vou, eu deito. Mas quando eu vou, eu sinto assim uma gratidão muito grande por esse momento, sabe? O momento de ser eu, de estar conectada comigo mesma. Bacana. E é legal você abordar esse ponto, porque às vezes a gente, enquanto na rotina, a demanda é muito grande, né? Enquanto professor, a gente acaba deixando de lado o cuidar de si, né? Sim. E eu, por exemplo, eu fui recomendada a fazer artes marciais, mas estou aqui, assim, lutando comigo mesma para começar, sabe? Porque eu também tenho esse probleminha de não gostar. Então, vamos pro boxe. Vamos. Bom, entre quadros e papéis agora, né? Vamos focar na vida docente. A gente já falou um pouquinho de quem é a Bruna, para além da sala de aula. E quem é a Bruna docente? Como é a sua rotina, assim, enquanto professora? Então, a minha rotina tem muitas camadas, né? Você foi me apresentando e eu fui assim, ai, já fui suspirando junto. Eu estou na Secretaria de Educação, de manhã trabalho com a formação docente, mas no período vespertino eu trabalho com acompanhamento escolar, com aula particular mesmo. Isso eu faço desde a graduação. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo também mentoria para professores. Então, além do Instagram, eu estar falando muito sobre rotina, sobre cuidar de si, eu faço essa mentoria para quem quer ir além da sala de aula, dar aula particular, que é algo que você pode conciliar melhor os horários, ou até mesmo uma prática pedagógica. No meu doutorado eu trabalhei muito, pesquisei com educação matemática nos anos iniciais, então a gente vem trabalhando isso. E agora o Textos e Trufas, que foi um projeto que eu pensei ser mensal, vai começar agora em agosto, para a gente se encontrar como educadores e ter essa conversa igual a gente está fazendo aqui, sempre baseado em algum texto, para conseguir lidar melhor com a vida profissional. Eu tenho um olhar muito grande, assim, pela criança, porque já trabalhei com ensino superior, dei aula na UEMS, mas quando eu olho mais para a criança, assim, eu vejo muito isso que você falou de um ser integral. Porque quando a gente vai ver qual que é o nosso objetivo? Formar um ser humano integral, né? E nós também somos. Então, ela vem ali com uma família, todo um histórico, se almoçou, se não almoçou, se teve briga na casa dela a hora que ela veio para casa, se não teve, se dormiu bem à noite, se passou a noite de madrugada com o celular, conversando ou não. Então, ela chega ali com o histórico, né? E são mais de 30. E você com o seu. Então, eu acredito que a Bruna professora é uma Bruna que se transforma a cada aluno, a cada atendimento, que eu vou me reconstruindo todas as vezes. E uma Bruna que tenta ser ao máximo acolhedora, enxergar o ser humano como se todo, um ser inteiro, e me reconhecer como esse ser inteiro também. Então, eu tenho muito cuidado de fazer o melhor que eu posso naquele momento que eu tô com a criança. Então, às vezes, eu penso que o momento que ela tem de acolhimento, de ser ouvida,
é ali, né? São 4 horas por dia, é pouco, mas é ali naquele momento comigo. Então, eu vou fazer o máximo para que assim seja. Uhum, que legal. E você falou uma palavra, que é a questão da presença, Uhum, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente está em casa e está pensando na sala de aula. E às vezes isso. a gente está na sala de aula e pensando em casa, e isso aí acaba não desempenhando nenhum dos papéis bem, Ou no né? celular, né? Também, é verdade, né? Quais são os maiores desafios, assim, que você encontra para a organização dessa rotina, do seu tempo? Ter energia para dar conta de tudo. Com certeza ter energia, porque eu vejo muito acontecer também nas minhas mentoradas que elas organizam aquele dia maravilhoso, então amanhã eu vou acordar, vou correr 5 quilômetros, vou ler 3 livros, vou fazer aquela loucura toda da madrugada. Já fiz muito isso. E aí chega na hora a gente não consegue conciliar. Uhum, Então eu acredito que a maior dificuldade minha é ter energia para tudo. uhum, Conforme eu fui pesquisando, no mestrado, no doutorado, trabalhando e estudando, eu vi que eu tinha que me organizar, senão eu ia enlouquecer. uhum. Então, eu pesquisei bastante, fiz algumas mentorias também e descobri o blocos de tempo. Então, esses blocos de tempo permitem a gente ter uma janela ali para fazer aquilo e unidades temáticas também da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu revejo meu planejamento, ou toda quarta-feira eu vou produzir conteúdo para o Instagram. Toda sexta-feira eu faço planejamento escolar, não só da minha vida. Então, isso foi me ajudando a ter dias temáticos. Eu já sei que aquele dia eu vou parar para pensar aquilo. Então, isso Entendi. me ajudou bastante. E os blocos de tempo na questão de não ter um horário engessado. Então, por exemplo, se você coloca lá 5 horas da manhã, farei uma oração, e eu acordei 5h10, aí você pensa, Já agora não. eu já perdi, né? Mas com os blocos de tempo, não. A gente consegue se organizar melhor. Então, é Entendi. dessas duas formas que me ajudaram. Que legal. Eu conheci algumas ferramentas, mas essa eu achei bem interessante. Não conhecia. E depois eu quero aprender um pouco também. Combinado. Você já teve a sensação de viver para trabalhar? Muito. E eu nasci numa família que viveu só para trabalhar realmente. Eu vim de uma família humilde. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, até a noite. Minha mãe era cabeleireira. Então, o tempo que ela tinha era para limpar a casa e cuidar da gente. E eu tenho lembranças assim de almoço correndo, de tomando banho à noite rápido para dormir. O momento que a gente tinha junto era na frente da TV assistindo novela, né? Eu não lembro da minha mãe fazendo um esporte, da minha mãe saindo para ter um lazer. Não tenho essa lembrança de jeito nenhum. Então, para mim, sempre foi normal viver para trabalhar. Da minha avó também, né? São mulheres que lutaram muito para ter seu espaço. Meu pai, eu lembro dele com mais lazer. Eu tive mais momentos de lazer. Meus pais são separados com ele, mas também uma pessoa que trabalha muito. Até então, meu pai fez uma cirurgia há pouco e ele estava lá na cama de hospital, mexendo no notebook. Combinou com o médico que ele tinha que levar o notebook. Então, para mim, sempre foi normal, né? Um caso de sobrevivência, porque se você para de trabalhar, morre de fome. Essa sempre foi nossa realidade. Uhum. Mas, com o tempo, conforme eu fui estudando e me transformando, e eu gosto muito da docência porque ela nos dá essa oportunidade, né? De se reconstruir, de se rever, de ter acesso a outros mundos. Eu fui vendo que não valia a pena. Aquilo ali ia me deixar doente. E que a nossa vida passa muito rápido, né? Tem um fato que aconteceu e me marcou muito, eu gosto de lembrar, que logo que eu assumi meu concurso na educação básica, uma professora de arte faleceu. E aí a gente foi no velório dela. E no velório tinha outras professoras já conversando com a diretora para pegar aquelas aulas. Então, assim, aquilo ali me chocou muito. Então, quanto que a gente vale? Quanto a nossa vida vale? Você é totalmente substituível. Totalmente. Você não é na sua casa. Não é para sua família. Então, isso eu fui colocando limite, sabe? Pensando, não, calma, eu vou ter que ter horário para tudo isso, senão eu vou enlouquecer, eu vou ficar doente. E, de fato, eu tive que tomar remédio um bom tempo para dormir. E depois que a gente pega vício num medicamento, é difícil parar. Graças a Deus, hoje não preciso mais, mas me equilibro muito, sabe? Tento ter uma rotina bem organizada, uma higiene do sono. Que bacana. A gente aprender a lidar com essas questões que às vezes nos chocam, que nos trazem para a reflexão. E o mais legal do podcast tem sido isso, sabe? Porque são coisas que às vezes passam batido nessa rotina, porque a gente está tão naquele looping ali. E nessa essa visão de viver para trabalhar, eu acho que pega muito o professor, né? Muito. Porque é como se fosse uma questão de valor mesmo, né? Se eu não faço, se eu não me desgasto o máximo, parece que eu não sou um bom professor, né?
E o que você acabou de falar me leva também a uma próxima questão, que é como você lida com a demanda fora do horário escolar. Uhum. É porque se você já tem essa visão de que você não vive para trabalhar, você Uhum. deve ter uma estratégia, né? Eu desligo o celular. Eu já tive muitas mentoradas que foram trabalhar com aula particular e ficaram reclamando. Ai, a mãe me manda mensagem meia-noite. Mas por que você responde? Né? E eu sempre me coloco muito à disposição aos pais. Eu falo, olha, pode me mandar mensagem a hora que você quiser, porque eu vou responder quando eu tiver um tempo para te dar a atenção que você merece. Porque às vezes a pessoa quer estar falando um assunto sério, você está dirigindo, está naquela loucura, você não consegue também ser uma boa profissional, dar aquela atenção específica. Isso acaba te afetando, né? Ah, ou fica de mau humor, ou fulano me manda. Gente, pode me mandar mensagem tranquilamente. Deu o meu horário, eu vou deixar o celular. E eu só vou pegar no outro dia. Então, assim, esse de deixar o celular, de que nada é tão urgente que eu não possa ver amanhã. Uhum. Então, isso me ajuda muito. Dizer não, a ver o que eu posso delegar, eu não preciso dar conta de tudo, o que é realmente meu, o que é do outro, o que é pressão de fora. É muita terapia. Terapia, estudo, né? Aham. E acho que essa abertura também, né, para aprender o novo, né? Porque às vezes também a gente fica muito engessado sempre assim, quem eu convivo é assim, os Uhum. professores que me rodeiam são assim, por que que eu vou O fazer diferente, né? sistema é O assim, sistema né? é assim. E realmente o sistema pesa muito. Nós vivemos uma educação muito complicada no nosso país. Mas nós temos o nosso, né? A nossa própria vida. E isso vale muito. Uhum. Então vamos falar um pouquinho sobre sonhos, né? Que é entre a vida pessoal, vamos dizer assim, né, de todas as funções que a gente desempenha e a vida profissional como professora, moram sonhos ali, né, Uhum, tanto pessoais quanto na profissão, né? uhum. E começamos então perguntando para você o que que te inspira a continuar na educação. Olha, eu já pensei muito em desistir. E quando a gente ocorre algo, a gente pensa sempre em desistir, né? Ai, será que vale a pena? Ai, mas eu estudei tanto. Mas o principal que eu sinto que me motiva é quando eu recebo uma mensagem da família falando, olha, fulano tá lendo, ou tirei as telas e foi muito bom, porque eu tenho orientado rotinas agora, isso tem me feito muito feliz. Ai, que Assim, a legal. mudança, sabe, o retorno muito rápido. Cheguei aqui para gravar o podcast, encontrei a mãe de uma aluna minha, né, que ela estava no terceiro ano do ensino fundamental, agora ela está com 17 anos. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Ver a trajetória de cada criança, hoje, dos professores, o que eles aprenderam comigo, sentir que eu faço a diferença de alguma forma, que eu sou útil para a sociedade. Isso me faz muito bem. Legal. E você pode falar um pouquinho dos seus sonhos pessoais, profissionais? Então, meus sonhos pessoais e profissionais, eles se misturam muito, né? Eu me vejo como uma pessoa integral. Eu tinha um sonho muito grande de fazer o doutorado e achava assim, longe da minha realidade, porque venho de uma família sem instrução, realmente. Hoje a minha irmã faz mestrado, minha mãe faz mestrado, mas quem abriu aí esse caminho do estudo mesmo fui eu, né? Meu pai não tinha faculdade, minha mãe fez faculdade junto comigo, na mesma época. Meu pai não tem ainda faculdade. Então, meu grande sonho era fazer o doutorado. Agora já conquistei esse título muito suado. E na vida pessoal, assim, eu nunca tive o sonho, aquele, né, de gestar, de maternar. Nunca foi um sonho muito grande para mim. Hoje, com a minha enteada, ela mora comigo, então eu acabo cuidando muito, né, Uhum. dela e já preenche bem esse papel. Mas vamos colocar que talvez seja uma meta mais para frente. Não sei, se eu pudesse falar algo assim que ainda estou almejando, mas não tenho certeza, seria isso. Ou de gestar ou da adoção mais para frente. Entendi. Então temos planos aí para os próximos anos. Vamos acompanhando a dona Bruna lá no Instagram para a gente acompanhar isso e sonhar junto com ela, né? Porque eu acho que assim, o mais legal quando eu me identifiquei com você, Bruna, foi isso de a gente ter concepções da vida parecido, da profissão e de ver a vida de uma forma leve, né? Então, assim, acompanhar seus sonhos para mim vai ser muito, muito bom, vai ser Ai, muito feliz. obrigada. Vou ser muito feliz sendo feliz com você, tá? E lutando, caminhando juntas também, né? Ah, às vezes, a gente, enquanto professora, a gente abre mão de muitos sonhos, Uhum, porque às vezes o dinheiro que a gente ganha na profissão não dá, ou uhum, a gente não tem tempo para isso, porque a profissão nos suga bastante, né?
ou porque a gente não tem um apoio nem dos colegas, nem da família, às vezes, né? Porque por conta do sistema mesmo que a gente já falou, né? Você já deixou algum sonho de lado por conta da rotina, por exemplo? Olha, como eu vim de uma família muito humilde, eu acho que eu vivi até mais do que eu sonhei até agora. Teve um sonho que eu tive, assim, que eu falei, cara, vou atrás. Outra coisa que eu achava que era, assim, além do doutorado, que é fazer um intercâmbio. Eu queria muito fazer um intercâmbio, tá? Lembra que eu te falei que eu fiz um intercâmbio e não aprendi inglês? Lembro. E a profissão sempre me impossibilitou, porque como que eu vou ficar um ano fora, 6 meses fora? E aí eu descobri, fui atrás pesquisando que tinha um intercâmbio de férias. Que eu poderia passar aquele período de férias. Então eu me organizei, planejei, fiquei mais de um ano me organizando para ir, estudando como seria e realizei esse sonho. Então o que eu acredito muito é que a gente pode sonhar e realizar sendo professor, sim, mas talvez em outros moldes, né? O que Sim. cabe dentro da nossa realidade. Coube dentro da minha realidade? Cabe ainda passar um ano fora? Não cabe. Mas ali naquele período de férias coube. Então tá bom. Então eu acredito que quando a gente tem um sonho, a gente tem que colocar muito pé no chão. E isso é uma coisa dura, às vezes, que eu faço, que é não romantizar. Né? A maternidade também é assim pra mim, eu não romantizo de jeito nenhum. Então, com essa rotina que eu tenho hoje, dessas diversas camadas, eu penso, nossa, será que vale a pena mesmo? Né? Será que eu vou conseguir dar a educação para a qual eu penso que é a ideal? Não sei. Então, eu acredito que quando a gente tem um sonho, a gente tem que transformar ele em um planejamento mesmo, com objetivos e o que cabe dentro da nossa realidade. Sonhar, mas sonhar com o pé no chão. Sonhar com o pé no chão. Entendi. Vamos ver aqui. O negócio é assim, tá? A gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente volta, a gente retoma. Bom, você disse que você já criou essa ferramenta de planejar com metas e os sonhos. Aí você já conseguiu executar mais do que você sonhava, vamos dizer assim, né? Mas se por acaso tiver algum ouvinte nosso que deixou aí algum sonho no meio do caos, o que você acha que ele pode fazer para resgatar esse sonho? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de uma psiquiatra, uma época que eu estava muito mal, que é: a vida é flexível. Então, se não deu tempo, se a gente não fez e agora o tempo passou e eu já tenho tantos anos e minha vida já mudou, a vida é flexível. Sempre dá tempo de voltar. Né? O que você pode fazer agora? Ah, tudo bem, se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Tudo bem. Mas e hoje? Será que não dá tempo? Então, às vezes a gente fala assim, eu queria tanto ter 20 anos de novo, eu estudaria mais, eu aprenderia inglês, eu iria para academia. Tá, mas e hoje? Você não pode fazer isso? O que te impede tanto? Então, se tem algum professor ouvindo, professora principalmente, né, que eu falo muito para o público feminino, a vida é flexível. Calma, vamos analisar, retome esse sonho e vamos adequar a nossa realidade. Eu não acredito que ser professor nos impeça de viver, de verdade. É claro, é uma profissão muito difícil, exige mental, exige físico, mas é uma profissão que nos dá um retorno muito bacana também como ser humano. Verdade. E vamos ali pensar, então, dentro do nosso tema, uma busca do equilíbrio ali entre, né, e o caos e esse equilíbrio que a gente precisa para ser esse ser integral, né? Ser, como você bem disse, ser professor não nos impede de viver. Mas às vezes a gente está deixando o ser professor tomar conta de toda a nossa vida e não priorizando outras coisas que são importantes também, como a gente já disse, porque nós somos um ser inteiro, com várias outras funções, com vários outros sonhos, vários outros desejos também, né? Então, vamos pensar dentro dessa rotina aí, que às vezes a gente acha que é um caos, né? Como que você lida com os imprevistos e com a sobrecarga emocional? Olha, como eu lido com os imprevistos? Eu tenho bem estruturado na minha cabeça um mínimo viável por dia. Então tem aquele dia que a gente acorda atrasada e deu tudo errado e derramou o café na roupa. Então, qual que é o mínimo viável possível para fazer hoje? Nossa, hoje
eu planejei tudo isso, mas o que eu tenho que fazer de verdade, que não pode passar, é tal coisa, por causa do prazo. Então, vamos concentrar e fazer aquilo e pronto. E outra coisa que eu me peguei muito foi perdendo tempo no celular. A gente perde muito tempo no celular. Às vezes a gente está até aqui, só que olhando outras coisas, com a cabeça em vários lugares. Então, esse treinar a minha concentração, a minha atenção no que eu estou fazendo, me ajuda muito a poupar tempo. Então, se eu sento para estudar esse artigo, eu sentei para estudar o artigo. Não para ficar levantando, para olhar o celular. Se eu sentei para fazer esse planejamento, né? Se eu vou dar atenção agora para minha aluna, eu vou tirar essa dúvida, eu vou fazer isso. Somente isso, agora no presente. A presença que é tanto de mim e que tanto me faz falta, né? Que eu cobro, eu sou uma pessoa que cobro presença, por exemplo, do meu marido. Ele é mais desligadão. E eu já cobro essa presença. Então, eu acredito que isso ajuda muito. Nós, professores aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, nós temos a hora atividade, né? E eu sempre tive uma dificuldade, enquanto professora na escola, de lidar bem com essa hora atividade. Porque eu chegava na sala dos professores e era muita conversa, um puxando um assunto, outro puxando. E não que eu não goste, eu gosto muito. Mas eu sentia que aquele tempo era perdido. Às vezes eu tinha 2 aulas de 50 minutos ali, 2 janelas de 50 minutos. Poxa, o que dá pra fazer nesse período? E eu não conseguia. Então eu comecei a levar o fone de ouvido, às vezes fingi que eu tava escutando alguma coisa pra conseguir me planejar, organizar. Outra coisa muito boa de se fazer é planejar o dia antes, né? Então eu deixo a roupa arrumada que eu vou usar. Isso é bem sério. No domingo, assim, eu já tenho todas as roupas que eu vou usar a semana inteira, separada ali no guarda-roupa. Então isso poupa tempo, né? E me dá o privilégio de poder aproveitar minha família realmente quando eu chego em casa. De ficar com os meus cachorros, que eles fazem muita bagunça, então demanda muito também. Entendi. Organização, na verdade, né? É Organização. a chave aí do que a gente tem conversado, E você né? vai chegar na minha casa, não vai estar tudo organizado, não. Pelo É. contrário. Eu não sou essa pessoa dos mínimos detalhes perfeccionistas, mas que tenha uma organização para que as coisas aconteçam sem que a gente fique muito atropelado, sem que a gente se perca ou viva no automático. Uma vez eu fui na casa de uma amiga e ela falou assim, e tinha uns brinquedos no chão, a filha dela brincando, falou assim, amiga, não repara que é assim, você não tem filho, você não sabe, né? Mas é brinquedo no chão. Eu falei, não, eu não reparo, porque isso pra mim é a vida acontecendo. E na minha casa você vai chegar, não tem criança, mas tem cachorro, tem adolescente, tem uma mesa lá que a gente tomou café e daí a gente continuou conversando e a louça ficou pra depois. Então isso é realmente uma coisa que não me esgota, sabe? Eu escolho as batalhas que eu vou você ter. vai lutar. Entendi. E nessa questão da organização, por exemplo, eu acho tão engraçado. Eu mesma, eu tenho dificuldade com organização. Mas nós somos professores, a gente planeja as nossas aulas. E a gente não usa planejamento para nossa vida. Não usa. Não é? Eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a parar para pensar, eu falo, gente, eu sei planejar, mas eu... Por que Com eu não faço isso objetivos, avaliação, monitoramento, se tá dando certo, se não tá. Mas por que eu não faço isso com a minha vida, né? Muito interessante isso. Você já se sentiu culpada por priorizar a vida pessoal? Até hoje, principalmente quando eu pego um atestado. Nossa, peguei um atestado, meu Deus, sou a pior pessoa do mundo. O que eu tô fazendo em casa? Não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entrar no e-mail, responder um WhatsApp. Eu me culpo muito. Mas eu procuro conversar comigo mesma, sabe? Não, hoje eu preciso descansar, porque se eu quero trabalhar amanhã e estar bem, não quero mais pegar mais dias de atestado, então eu realmente tenho que fazer esse repouso, tenho que me cuidar, tenho que tomar medicamento. Então eu sinto muita culpa, assim, menos que antes, mas ainda sinto. A gente tem que aprender a administrar. Como você enxerga o autocuidado na vida docente? Essencial. Cuidar de nós para cuidar do outro, né? Quem cuida de quem cuida? A gente tem que pensar nisso. E também, outra coisa que quando eu fui pesquisando e conversando com professores e que eu comecei a mentorar, e na minha vida mesmo, eu percebi que esse autocuidado é muito atrelado à skincare, a viver no salão, a gastar ir com a roupa de ginástica de tal marca, para tal academia, para postar no Instagram. Então, os professores hoje, eles estão muito endividados. Muito. E isso é uma sobrecarga mental horrível, gigante, pesada. Então, isso piora muito, sabe? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro. Ai, eu mereço aquela roupa. E que sim, a gente merece, eu adoro. Eu adoro comprar, eu amo. Eu amo ter as coisas, eu gosto do luxo. Mas, desde que ele não custe a minha vida.
Entendi. Então, eu acredito que o autocuidado é essencial, mas o autocuidado com atenção ao que eu como, ao que eu faço pra mim, pela minha família, não só se eu tenho todos os cremes que eu passo à noite pra dormir ou não. Entendi. Mas na questão do autocuidado da mente em si, né? Eu também Sim. percebo essa, não sei se é o preenchimento de um vazio que já foi percebido, né? Uhum. Mas que não é ali o foco, né? E às vezes eu tenho todos os cremes, mas eu não faço ideia de quem eu sou, por exemplo. Sim. E aí eu começo a ter vários problemas, né? Algum conselho para professores que estão se sentindo perdidos aí nesse turbilhão? Olha, eu acredito que parar a pensar quem você é, de onde você veio e onde você quer chegar. Porque às vezes a gente quer chegar num lugar que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje, né? Então temos que pensar isso, avaliar. Nossa, será que o que eu estou fazendo hoje está me levando no lugar que eu quero viver? Será que eu quero viver assim para sempre? Porque a gente não precisa ficar naquele lugar. A sala de aula nunca me coube integralmente. Eu dei aula já, assim, 40 horas semanais, mas era algo que me desgastava muito. Eu tenho fenda nas cordas vocais, então, assim, quinta-feira eu estava sem voz. E olha, eu não sou uma pessoa de gritar, eu acredito até que o grito é uma violência. Mas ele desgasta muito, né? Então, eu me permiti procurar outros meios para exercer minha profissão, como é o caso do Instagram, da mentoria, das aulas particulares. Então, se o seu perdido, você está perdido porque não se encontra em sala de aula, você também tem outros ambientes para exercer sua profissão. Então, eu acredito que parar para pensar, avaliar o que a gente quer e quem nós somos, principalmente. O autoconhecimento é muito importante. O episódio de hoje vai fazer muita gente pensar muita coisa, né? E é interessante essa questão das outras opções, né? Porque às vezes a docência não está limitada a uma sala de aula numa escola pública com salas lotadas, né? Sim, Tem sim, muitos outros ambientes. Esse, por exemplo, podcast que saiu do papel também, né? Saiu verdade. da minha cabeça e foi, né, para Nós de somos fato múltiplos. executar, com parcerias com outras pessoas, por exemplo, a Ecoseg aqui, né, do estúdio, né, a gente tem projetos juntos e saber conviver com outras pessoas que sonham sobre isso e que percebem também que a docência pode ser exercida de outras formas é muito importante. Tô amando nosso papo. Eu também. É, vamos falar um pouquinho, assim, de forma mais prática das ferramentas e estratégias. Você já Uhum, falou um pouquinho do bloco, né? Se você quiser uhum, explicar um pouquinho melhor, né? Como você define prioridades e usa essa ferramenta e como que você lida com os dias que nada deu certo. uhum. Olha, eu sempre fui a pessoa do papel, do planner, enfeitado, dos adesivos, do marca-texto, de todas as cores. Eu nasci numa família sem organização nenhuma, sem horário para acordar, para dormir, para estudar, nada disso. Então, com o tempo, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a pensar, opa, preciso me organizar. Então, já fui pro planner, e aí a gente se endivida de novo, né? E é papel, e é tudo que sai, é marca-texto, mas ele nunca estava ali na minha mão quando eu precisava. Ou então, vinha com tantas ferramentas legais, perguntas para você fazer roda da vida, e eu não tinha tempo para fazer aquilo ali. E daí, quando eu fui fazer uma mentoria mesmo sobre organização e estudar mais sobre isso, eu vi que no celular eu conseguiria me organizar melhor. Então, eu sou a pessoa do papel que imprime artigo para ler, porém, a minha agenda toda é no Google Agenda, que é gratuito. Dá para fazer os blocos de tempo por cor. Então, eu bato o olho e sei qual que é aquela janela, aquele momento que eu tenho, que eu gosto muito. Gosto muito de listas, de dando aquele check. Tenho meu calendário em cima da minha mesa, físico, que eu marco com caneta colorida. Então, como eu não sou uma pessoa, não fui educada para ser organizada, não cresci num ambiente organizado, eu preciso demais dessas ferramentas. Então, isso me ajuda bastante. É muito importante. Eu falo que eu sou híbrida. Eu uso o papel e o digital. Quando o digital não tá na minha mão, tá o papel e E a vice-versa, gente né? não tem como negar, a gente acorda e dorme com o celular na mão. Uhum, é verdade. E quando não dá nada certo? Choro. Eu choro, eu converso muito com meu esposo. Meu esposo tem uma concepção de vida muito bacana, sabe? Eu gosto muito disso e foi isso que nos uniu. A gente conversa muito. Quando eu conheci ele, eu falei, nossa, que pessoa esclarecida. Então, eu gosto de ouvir ele, de contar, de ouvir. E eu aprendi com uma psicóloga que eu tive a colocar no papel. Tipo, o que
qual a cena mais trágica? Ai, nossa, aconteceu tal coisa no meu serviço, meu Deus, isso aqui vai dar um BO danado. Tá, vamos supor que aconteça o pior cenário possível. O que você vai fazer diante disso? Como que você vai amenizar isso, recuperar? Vai ser pedindo desculpas por uma fala? Vai ser reparando de outra forma, né? Quando eu dava aula na universidade, o primeiro ano que eu dei aula na universidade, eu acho que eu tinha uns 24 anos, eu tive um problema com as provas e eu perdi meu sistema todo com as notas. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí fiquei pensando e colocando no papel e pensando, porque assim, eram as notas de adultos, né, na universidade. Aí eu cheguei pra sala e falei assim, gente, olha, meu sistema caiu, apagou todas as minhas notas. Eu sei que é inviável pedir para vocês trazerem as provas de novo. Então, a gente pode combinar de fazer uma apresentação, um seminário assim, já fica o peso de 2 notas? Pode, professor, então, tudo bem, tranquilo. Então, assim, às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça e não é bem aquilo. Então, eu já me preparo para o pior, já coloco ali no papel. Se acontecer, eu sei como eu vou lidar com aquilo. Entendi. Isso é muito bacana. Quero fazer, porque eu fico ali, ó, ruminando. Meu Deus. Quando a gente põe no papel, a gente enxerga melhor, né? Legal. Estamos chegando no final. Olha só, eu queria ficar aqui mais umas horas conversando. Vamos para uma rapidinha do caos. Um quadro. Rapidinha do caos, com pergunta rapidinha, tá? Tá. Café ou chá? Eu sou muito do café coado, sem açúcar forte. Muito bem. Aula preferida? Isso é tão difícil, sabe por quê? Porque eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de matemática nos anos iniciais. Porque eu sempre tive dificuldade com matemática. Eu falei, não, gente, eu vou aprender como que dá aula disso, como que a criança aprende isso. Mas hoje eu gosto muito de história. Entendi. Palavra que define a docência? A docência é um ato de resistência. O que você faria com um dia 100% livre? Ficaria com a minha família, com os meus cachorros. Ai, delícia. E uma mensagem para os professores ouvintes que se sentem cansados, sobrecarregados ou desmotivados. Uma indicação de algum livro, série, podcast que você tenha. Enfim, suas palavras finais. Livro que eu vou indicar, que terminei a leitura agora, que é da Djamila Ribeiro. Lugar de Fala. Conversam muito comigo, porque às vezes a gente fica nesse, lugar de fala, mimimi. A gente precisa aprofundar um pouquinho, principalmente como professor, saber o que a gente fala, como a gente se posiciona, o que é o nosso lugar, o que é o lugar do outro. Então, isso aí pra mim foi fantástico. Um podcast, eu tô apaixonada por esse podcast aqui, a Trilha do Mestre. Quando você veio me apresentar, quando eu li assim, o roteiro e tal, eu fiquei super emocionada. Falei, gente, que espaço maravilhoso. Então, com certeza, indicaria esse. E uma mensagem para quem está cansado, exausto. Olha, você é totalmente substituível. Você está querendo fazer o melhor na sala, não pegar atestado, e dar aula doente, se estressando e corrigindo prova até mais tarde. Se acontecer alguma coisa com você hoje, amanhã tem outro lá, no seu lugar. Seja para não ser o melhor ou para ser, vai ter outra pessoa. Então, se cuide, se organize e tente viver a vida o máximo que você pode, sendo uma pessoa inteira, não só a sua parte profissional. Muito bom. Ai, gente, vamos continuar mais uma hora de podcast? Brincadeira, Bruna. Sei que você tem eu tô adorando aqui também. Seus compromissos. Vamos falar um pouquinho do Trufas. Como é que é o nome? Textos e Trufas. Textos e Trufas. Quando ela falou disso, eu achei muito interessante, porque eu adoro esses jogos de palavras, sabe? E aí, a hora que ela falou, eu falei, ai, gente, eu adoro chocolate também, né? Tudo de bom. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu gosto muito também de chocolate, sou comilona, mas assim, o meu fraco é o doce. Eu amo doce. E quando eu pensei em algo leve, algo gostoso pra gente conversar, eu pensei no chocolate. Porque às vezes você convidar para tomar um café com educação, café à noite não vai muito Não bem, vai. né? A gente vai ficar sem dormir. Então eu pensei, não, vamos comer um chocolate e conversar. Então, o Textos e Trufas, ele ocorre mensalmente, ele vai ter a primeira edição agora em agosto. E a ideia é sempre trazer uma temática relacionada à vida do professor, assim como você. Nessa primeira a gente vai falar do planejamento, pautado em Libânio, mas também vamos falar da inteligência artificial na hora de fazer esse planejamento. Até para nós termos uma vida menos corrida, sabe? O que a gente pode automatizar? A inteligência artificial está aí, com ética. O que a gente pode fazer para me liberar
dessa burocracia, porque às vezes é visto muito como burocracia, né? E como não ser. Então é isso que a gente vai discutir no primeiro texto de trufas e sempre tendo um texto como base. É um encontro de professoras, é voltado mais para o público feminino. Ai, que legal. Já quero ir, tá? Vamos, está convidadíssima. Obrigada. Tem mais algum projeto, alguma coisa que gostaria de falar? Para seguir meu Instagram, me acompanhar lá, que eu posto muito sobre vida real, sobre rotina, sobre todas essas camadas da nossa vida e quem nós somos. É @professora doutora Bruna Sordi. Prof. Doutora Bruna Sordi. Ok, então sigam lá, gente. Siga a Trilha do Mestre, siga também a professora Bruna Sordi e vamos acompanhando e a gente vai se ajudando, divulgando, porque afinal somos professoras e professores, mas somos também mães, somos pais, amigos, filhos, mães de pet, né? E temos toda uma vida e sonhos que mesmo assim, que a nossa profissão, eu acredito, a maioria que escolhe a nossa profissão é um sonhador por natureza, né? A gente quer fazer a diferença na vida dos alunos que vão se encontrar conosco, né? Acredito que a maioria dos professores que estão atuando na docência tem esse desejo, né? De ver esse aluno progredindo, esse aluno crescendo, né? Então, o episódio de hoje foi isso, da gente lembrar que entre quadros, sonhos e caos, existe todo um planejamento que a gente pode fazer para conquistar esses sonhos, para viver de forma mais plena, para ser mais feliz, né? Afinal, é o que a gente quer, é o que a gente merece. Então, professores, siga o nosso Instagram, o meu, da professora Bruna, do Trilha do Mestre, dos nossos patrocinadores, a Ecoseg, que é o nosso estúdio aqui, que trabalha junto com a gente, faz a produção dos podcasts, do Dr. Alex, que patrocinou essas xícaras maravilhosas que estão aparecendo pela primeira vez nesse episódio, viu? Gente, eu tô assim, Seu né? privilégio. A minha mesmo tá aqui, ó. É, Meu nome, que ela com ganhou frase. agora. Qual que foi a frase? Tá aí mesmo? Essa caneca tá da hora, mas o seu apoio é demais. É. Cada convidado a gente colocou uma frase diferente, tá, Bruna? E aqueles que estão apoiando a gente também vão ganhar ou já ganharam, né, as suas canecas também. E você pode apoiar o nosso canal comentando, compartilhando, nos procurando, caso você seja aqui da nossa cidade e queira apoiar o canal também. A gente tem o nosso Media Kit ali para mostrar o que você pode fazer para apoiar esse trabalho também. E ficamos por aqui. Muito obrigada, Bruna. Espero que a gente tenha outras oportunidades, com toda certeza. Eu quero, né? Se você gostou de estar aqui. Eu vou propor o contrário agora. Eu que faço as perguntas e você vai respondendo. Ah. Eu também quero saber. Você vai fazendo as perguntas, eu vou falando, e você? E você, Eu gosto de café, e você? Você prefere qual? Café ou chá? Fiquei assim. Foi um bate-papo tão leve, tão gostoso. Agradeço demais a oportunidade, o espaço. Desejo muito sucesso e o que você precisar em tudo, em qualquer área da vida, eu tô aqui. Muito obrigada e nós já somos amigos, tá? Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio do Trilha do Mestre Podcast. Tchau, tchau!